cada um vai acontecendo uma coisa, mas nós vamos passar agora, Ricardo e Ailson, para o próximo tema, que é um tema muito importante para o Blog Calçadão, que a gente tem feito ao longo desse tempo todo de trabalho, o acompanhamento nos bairros, com a comunidade. Então, eu queria chamar aqui, vai participar aqui com a gente agora, a Maria Silvia, que é uma líder comunitária, que, assim, ao longo de muitos anos tem atuado aí na ponta dos movimentos sociais e está presente aqui para conversar um pouco com a gente sobre a experiência dela no bairro do Pico do Mirante, ali na região oeste da cidade. Que a Maria Silvia também é uma das pioneiras e organizadoras aí dos projetos ligados à questão de segurança nos bairros, né, Maria Silvia? Então, seja bem-vinda, boa noite e fique à vontade. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês, todas e todos. Aqui estão só todos ao meu redor, mas eu tenho certeza que outras todas estão nos assistindo e nos escutando. Eu queria... É Alisson, né? Só fazer um comentário sobre o que o Alisson disse. Hã? Ailson, é que está tão pequenininho aqui, eu estou no meu celular, não estou no computador. Desculpa. Ailson, você falou do Edinho de Araraquara, sobre o lockdown lá que teve êxito. Eu queria lembrar que existe uma diferença enorme entre como o Edinho se relaciona com a população, e principalmente com os comerciantes, e como o nosso prefeito deixa de se relacionar conosco. O que eu observei durante esse lockdown aí de Araraquara é que o Edinho conseguiu trazer todas as forças para o seu lado, conseguiu convencê-los em nome da ciência, e se vocês notaram, ele quase não teve oposição lá. Todos abraçaram esse lockdown, que foi muito maior que o nosso. Ele preparou a cidade 5 dias antes, se eu não estou enganada, ele avisou, as pessoas tiveram tempo de abastecer suas casas, apesar de ter havido também um pouquinho de tumulto, mas a forma como ele governa, o jeito petista de governar é completamente diferente do que acontece aqui na nossa cidade, né? E o que a gente percebe é que o Nogueira faz alguns ensaios de lockdown e acabam virando pseudos lockdown. Esse de 5 dias eu fiquei até admirada, porque ele acabou suspendendo o transporte coletivo, fechando os mercados, ele até teve essa força, mas eu percebi também que ele não preparou a população que utiliza esses serviços emergenciais para que eles tivessem um transporte alternativo remunerado. Ele acabou citando apenas os profissionais da área da saúde, e quem não trabalha nesse segmento, isso acabou que teve que abrir mão de parte do salário, que já está super achatado, do ganho, para poder ter suas atividades durante esses 5 dias. Então, o que faltou mesmo foi planejamento nesse lockdown. E pelos números e pelo andar da carruagem, dá para perceber que a gente logo terá que suspender tudo novamente, né? Agora, já pegando o gancho do transporte coletivo, eu queria, como líder comunitária, cobrar os mandatos progressistas que eles atuassem nessa área, mas não atuar pensando no projeto, elaborando, esperando ser aprovado, porque nesse momento o que nós temos é uma questão emergencial. Então, imediatamente, os nossos 3 mandatos deveriam estar dentro dos ônibus, eu não sei se isso está acontecendo, observar, porque os ônibus eles estão sujos, não tem álcool e gel, o motorista, coitado, ele dirige sozinho ali para controlar quem está com máscara, quem não está. Muitas vezes os passageiros acabam sendo agressivos com ele. E eu não sou da área da saúde, mas eu imagino que, nesse momento, o maior disseminador do vírus deva ser o transporte coletivo. E com um agravante, as pessoas lembram das festas, das aglomerações, mas quem promove ou participa de uma festa, ou faz porque deseja. Agora, quem usa o transporte coletivo não tem alternativa. Ou ele usa o transporte coletivo, ou ele deixa de receber o seu dia, de receber o seu salário mensal. Então, eu gostaria que esses 3 mandatos coletivos
tivesse uma ação mais efetiva, mais emergencial mesmo, né? Tanto no transporte quanto numa renda. Eu sei que o Ramon aprovou o renda mínima, mas aprovar um projeto não significa que ele seja executado, sancionado, e que eu conversei com o Ricardo também. A minha sugestão é que esses mandatos, que eles pensassem em fazer um conselhão para nos escutar, porque nós temos reclamado do prefeito, mas a Câmara também é muito ausente. A Câmara, alguns vereadores visitam os bairros, visitam, anotam as demandas: aqui tem um buraco, aqui está faltando roçada, aqui a iluminação está ruim, mas vira requerimento, o requerimento aprovado. A gente sabe que requerimento aprovado não significa quase nada, né? Nós não podemos ter uma Câmara com mais do mesmo. E eu tenho consciência de que os nossos vereadores e vereadoras, os mandatos coletivos, acabaram de assumir. Mas sinto muito, assumiram em plena pandemia e vão ter que correr, vão ter que estar conosco, vão ter que nos escutar e vão ter que agir, porque senão eles vão ficar só no institucional. E outra observação que eu fiz é que os 3 mandatos coletivos, eles atuam quase que nos mesmos segmentos, né? Na área da educação e da moradia. Se nós tivéssemos eleito outros vereadores e vereadoras que representassem outros segmentos, a gente estaria melhor servidos, né? Nós, lideranças. Só que os mandatos coletivos, a gente imagina que os co-vereadores respondam pelos diversos segmentos. Eu espero que isso aconteça mesmo, porque eu conversei com a assessoria de um determinado mandato coletivo, e a resposta que eles me deram é que eles atuariam só na área de educação e da saúde. Eu acho que já começaram equivocados. Esses vereadores e vereadoras e mandatos coletivos, eles foram eleitos para atuar na cidade e não em determinados segmentos. Apesar deles terem os guetos dele, apesar dos votos estarem localizados em determinados segmentos, eu não senti esses mandatos presentes aqui. Eu sou presidente do Conselho Comunitário de Segurança, e que abrange 30 bairros, e eu não recebi visita, não recebi telefonema. Esse é o primeiro contato que eu faço através do Ricardo, é o primeiro contato que eu faço. Eu queria agradecer e valorizar isso, por nós estarmos sendo escutados. E depois, cada dia de não atuação desses mandatos significa mais mortes. Então, isso não é brincadeirinha, não. Não dá para a gente esperar e dizer: na próxima sessão, na terça-feira, eu vou apresentar tal projeto. Isso caberia há 2 anos atrás. Em 2020, 2021, nós estamos vivendo uma outra realidade. A situação é de extrema gravidade, e o que eu percebo aqui é que as pessoas estão perdendo o emprego, perdendo a renda. Nós, ano passado, fizemos aí um mutirão de cesta básica, coisa que eu não gosto de fazer, trabalho assistencialista, mas acabamos fazendo isso porque as pessoas estavam passando fome, e eram pessoas que nunca pediram, nunca precisaram de nada. A prefeitura também tem sido super falha nessa área. A gente sabe que eles não têm apoiado a população. Acho que eu estou falando demais, né? Então, eu vou parar por aqui e vou esperar vocês agora. Ricardo, Ailson, fica à vontade. Muito bom. Deixa eu só comentar, eu acho que o Ricardo travou de novo ali. Eu gostaria de fazer coro, Maria Silvia, ao que você falou, em especial em 2 pontos aí, que eu vou me referir aqui. Em primeiro lugar, em relação à gestão petista em Araraquara, do Edinho, né, que eu concordo plenamente com você, que a forma como ele conduziu todo o processo, inclusive de dialogar com a população e, inclusive, dialogar com, às vezes, com setores da população que, em princípio, poderiam vir a ser contra o lockdown, né? E que, em princípio, podem vir a ser prejudicadas pelo imediatismo daquela medida, mas que, ao longo do tempo, se a medida for bem feita, serão pessoas que vão ser privilegiadas. No caso, por exemplo, do comércio, que a gente vê aqui na cidade de Ribeirão Preto, principalmente, quando se
pensa em falar medidas de lockdown ou de fechamento da economia, é um dos primeiros setores que vai contra o comércio. Então, eu acho que aí falta, de fato, está muito longe o prefeito dialogar com esses setores para mostrar a importância dessa medida, né? Então, eu faço coro ao que você falou, acho que a forma petista de governar em Araraquara, a forma como o Edinho tratou dessa medida, dialogando, informando, importante, né, a população da importância daquelas medidas, eu acho que resulta em um sucesso efetivo daquela medida, né? E aí, um outro ponto que eu gostaria de destacar, que aí em relação ao que você tem comentado como uma demanda, que é a questão do transporte coletivo, e eu acho que a gente, inclusive eu já mencionei aqui, na presença também de co-vereador, outro co-vereador também, a importância dessa questão dos mandatos também fiscalizarem a questão do transporte públicos, né? Na ocasião, a gente estava falando da volta às aulas, né? E a gente mencionava que o transporte público naquela situação já estava precário, né? Então, se a gente falar em termos de transporte público, já estava inadequado para a pandemia. E aí, com a volta às aulas, é você colocar mais, além dos trabalhadores que, de fato, estão precisando usar daquele tipo de transporte, você vai colocar alunos ali naquela situação. E aí, milhares de alunos em alguns horários em contato com os trabalhadores. Então, assim, naquele momento era um argumento para a gente, olha, não cabe a volta às aulas. Mas aí eu ressalto, eu faço coro que é preciso olhar com mais cuidado para o nosso transporte público, porque ele está inadequado. A gente olha muito. A gente vê, assim, que se faz, parece que algumas medidas para alguns setores, mas parece que se tapa os olhos para a questão do transporte público, e aí eu faço coro ao que você está dizendo. Bom, boa noite, Maria Silvia. Primeiro é um prazer receber você de novo aqui, e é sempre importante esse debate. O blog vai estar aberto, você está estreando, inclusive, esse espaço. A gente vai estar aberto toda sexta-feira para a gente conversar com uma liderança comunitária de Ribeirão inteiro, porque a gente acredita que esse diálogo ele é fundamental e ele não tem acontecido à altura, e você tem toda a razão. E eu acho que um blog como o nosso tem que abrir esse espaço, inclusive como um exemplo importante para os nossos mandatos. O Paulo Honório, além de editor do Blog Calçadão, é co-vereador do mandato Coletivo Popular Judete Zilha. Eu tenho certeza que a partir dessa construção que a gente está fazendo aqui no blog, certamente isso vai repercutir dentro do mandato, e eu tenho certeza, porque também participo do conselho do mandato da Judete, e a gente tem total certeza de que há necessidade de se fortalecer o contato com os bairros, porque é só conhecendo a realidade dos bairros que eu acho que o mandato vai ter realmente condições de poder fazer as políticas públicas acontecerem, levar e fazer essa caixa de ressonância e construir movimento para além da Câmara de Vereadores. Eu concordo totalmente com você e acho que essa consciência ela tem que existir cada vez mais forte. Eu acho que construir movimento para além das paredes da Câmara, ela é fundamental, para inclusive voltar para dentro da Câmara com mais força. Então, assim, você está estreando esse espaço aqui no blog. O blog tem o objetivo de fazer das sextas-feiras um espaço de debate com lideranças comunitárias. Conversei essa semana com a FABARP e consegui o contato do maior número de lideranças possível de bairros que atuam em Ribeirão Preto, e eles vão estar todos presentes aqui ao vivo no Blog Calçadão às sextas-feiras. Então, te agradeço mais uma vez por você estar aqui a primeira vez, e queria, a primeira vez, abrindo esse nosso espaço, que você já teve no blog outras vezes. E queria te encaminhar uma pergunta com relação ao Conseg Oeste. Você falou aí da Zona Oeste, e a Zona Oeste ela é muito grande, e essa região que nós moramos, nós somos praticamente vizinhos, que faz parte da Zona Oeste, é uma região também muito populosa e que se tornou bastante populosa nos últimos anos. Como é que você tem enxergado a questão da Zona Oeste, não só pelo ponto de vista da segurança pública, mas pelo ponto de vista das políticas públicas? É uma região da cidade que está precarizada pelo poder público municipal? E como que está sendo a relação com os aparatos de segurança pública? Como é que é a sua relação como líder comunitária com a polícia militar, por exemplo? A gente sabe que boa parte das pessoas que assistem ao Blog Calçadão não tem uma relação muito legal com a polícia militar. Eu mesmo, inclusive já falei isso para você.
Como é que é a sua relação com a Polícia Militar? Como é que é a relação da Polícia Militar em Ribeirão Preto com essa ideia de segurança comunitária que você há alguns anos já desenvolve, Maria Silvia? Então, Ricardo, a nossa região é uma região grande, é uma região difícil, não existe interesse do poder público em investir aqui, porque é uma região periférica, né? E a gente sabe que com a vinda do bairro Cristo Redentor, que pertence à nossa região, a região oeste, apesar de algumas pessoas citarem como região norte, mas ela está dentro da região oeste e, portanto, no nosso consegue. É uma cidade, né? São 30 mil casas, a média de 80 mil habitantes, e aprovar um empreendimento desses foi um erro, porque eles estão depois do perímetro urbano, né? Ali não existe uma passarela, o acesso, tem acontecido vários acidentes. Eu não sei se você sabe que nem internet eles têm lá, né? Eu, quando faço reunião, eu fico super insegura, porque se você precisar consultar um Google ou dar um telefonema, se você não estiver bem localizado, você não consegue ir lá. É uma população que jogaram eles lá para iniciar o funcionamento da escola e do CRAS. Os moradores tiveram que lutar muito ali. Os índices agora de violência estão controlados, mas no início ali nós tivemos um problema enorme em relação à segurança, porque as casas são entregues sem portão, sem muro, sem portão, e o poder aquisitivo dos moradores ali não é alto, e eles demoram um pouco para estar isolando a casa, saíam o dia inteiro para trabalhar, e quando voltavam, as casas tinham sido invadidas, né? E ali os ladrões têm acesso ali pela pista com muita facilidade. E eu achei assim uma barbaridade o que fizeram. Ali foi desumano. As ruas são estreitas, com exceção de algumas avenidas, mas as ruas mesmo, e a grande maioria das ruas é muito estreita. Então, é um bairro mal planejado. E o que eles mostravam durante o comercial desse bairro parecia ser maravilhoso. Mas eu não sei se vocês conhecem, eles fizeram uma área de lazer lá mínima, que aquilo de lá seria uma área de lazer para um condomínio ali de 2 torres, não para um bairro daquele tamanho. Então, eles ficaram isolados, com acesso difícil, com poucos equipamentos públicos. O nosso maior problema, nesse momento, é o Cristo Redentor. Eu digo, eu, enquanto presidenta do Conseg. Não que isso aí não vai, eu acho que já está melhorando, mas ali tem muitos moradores não são de Ribeirão, vieram de fora, têm dificuldade de acesso a tudo, dificuldade de informação. E, bom, a nossa atuação aqui, enquanto Conselho Comunitário de Segurança, tem sido muito positiva, bastante positiva. Nesses 5 anos, nós realizamos diversas parcerias, e um dos nossos maiores parceiros tem sido a USP. Nós estamos com um projeto em parceria com eles desde o início, tanto projeto na área de música, com a Faculdade de Música, né, o projeto Música Criança, que começou com uma unidade, nós estamos com 4 unidades, agora parados pelo lockdown, e com a Faculdade de Educação Física, com aulas de artes marciais. Essas áreas nos fornecem os bolsistas para eles darem aula. No caso do Música Criança, eu administro a questão de matrícula e quando abro um novo espaço, e essa parceria tem sido de sucesso. Nós temos alguns alunos que já se tornaram profissionais da área, e artes marciais a mesma coisa. Nós temos o projeto Tatame Amigo, né? Fizemos alguns cursos profissionalizantes, como curso de faxineiro e diaristas, curso de bolo, agora nós vamos fazer curso de pintura, de elétrica, mas esses cursos são todos feitos de uma forma voluntária, de uma forma amadora. Um dos espaços que também nós temos utilizado é a Escola Paulo Gomes Romeu, né? A escola estadual. Esse curso de faxineiro e diaristas, ele aconteceu nesse espaço aí,
com professoras voluntárias. O nosso principal projeto, o nosso projeto piloto aqui é o Vizinhança Solidária. Nós temos hoje 123 grupos. E, através desses grupos, é que nós conseguimos desenvolver essas ações comunitárias. Nós começamos pensando na segurança. E aí, pensando na segurança, nós começamos a questionar por que havia pessoas, furtadores e roubadores, o que levava a população a se tornar um fora da lei, vou falar assim bem. E aí nós percebemos que o desemprego, que a falta de oportunidade, a inserção no mercado de trabalho é o principal problema, porque nós temos famílias que os jovens param de estudar, acabam sendo adotados pelos traficantes, porque são eles que estão presentes aqui, né, em regiões periféricas, e acabam ou morrendo cedo, ou vão para a cadeia, ou vão para a penitenciária, ou morrem, né? E por isso que nós resolvemos investir nessas ações e esses projetos preventivos, para ver se a gente conseguia dar melhor condições de vida para ele, porque nem todas as pessoas que estão entrando nas casas, furtando, são malfeitores, são como as pessoas gostam de dizer, eu não gosto do mal, classificar ninguém do mal e do bem, às vezes é falta de oportunidade mesmo. Ser pai de família, ser mãe de família e ter filhos passando fome em casa, eu nunca passei por isso, mas imagino que leve a você a fazer determinados comportamentos que você não gostaria de ter e de ter se envolvido. A nossa relação com a polícia é excelente. A polícia comunitária aqui tem sido nossa parceira. Eu acho que as esquerdas têm uma visão errônea quando acham que os policiais eles são opressores, eles são vê-los como inimigo. Muito pelo contrário, eu acho que essa relação polícia-população, polícia e sociedade civil está mudando e tem mudado principalmente aqui na região oeste. E esses grupos do Vizinhança Solidária, eu escutei às vezes falar até pelo pessoal de esquerda, são milicianos. Não, gente, é muito ofensivo isso. Não é isso de forma nenhuma. Quem fala isso não sabe qual é a função de um conselho. Eu acho que vocês todos aqui participam de um conselho, e o conselho não executa. O conselho propõe, fiscaliza a polícia militar. Nós não temos tido nos últimos anos caso de violência policial aqui, porque essa parceria tem construído isso junto com os policiais, e os policiais se sentem respaldados, se sentem respeitados, e a população sente o mesmo em relação à Polícia Militar. A Polícia Civil também é nossa parceira, também é membro nato do CONSEG, mas vocês sabem que houve toda aquela reestruturação na Polícia Civil. Um delegado acabou ficando com 3, 4 DPs, e está tudo muito difícil. Mas o que eu queria dizer do diferencial aqui da região oeste é que eu escuto as lideranças dizerem sempre: a população não se interessa, as reuniões são esvaziadas. Aqui não, as reuniões são disputadas. Nós temos um número, nós começamos com reuniões pequenininhas, o Paulo Honório, inclusive, participou das primeiras reuniões nossas. Hoje em dia, com essa pandemia, eu andei até escondendo um pouco a data das nossas reuniões para as pessoas não comparecerem, para não ter reunião presencial. Olha, apareceu no mínimo 50 pessoas. Então, o envolvimento aqui é muito grande. Eu tenho muito orgulho de morar aqui e da nossa comunidade. E nós temos, desses grupos, mais de 4.000 pessoas envolvidas. E não são envolvidas... nós não temos grupos apenas para, de vez em quando, conversar. Nós dialogamos diariamente. Então, a proporção que esses grupos de Vizinhança Solidária atingiram, até eu fiquei surpresa, porque, além da segurança, nós acabamos abrangendo a nossa ação. Ela tem sido tão ampla. Nós temos 10 regiões que foram urbanizadas pelos moradores. Eles urbanizaram, puseram árvore, eles gramaram, puseram brinquedos para as crianças, bancos. Temos 10.
Uma foi oficializada já e a segunda vai ser agora. Estamos esperando só terminar essa pandemia. Então, eu penso que a gente consegue fazer muito com nada. Todas as nossas ações têm custo zero, nada é cobrado, nós não utilizamos monitoramento de câmeras, os moradores que têm um pouco mais de condição financeira, eles fazem o monitoramento, porque é fácil na região sul, especificamente na Ribeirânia, dizer que eles têm uma vizinhança solidária com policiamento particular remoto, com câmeras, com condomínio fechado, com mensalidade de R$500, R$600, é fácil fazer segurança. O desafio é fazer segurança com custo zero, com uma comunidade com poder aquisitivo baixo. E isso nós conseguimos aqui em Ribeirão. E o nosso tem sido espelho para o resto do Estado. O nosso capitão esteve apresentando o modelo de vizinhança solidária, porque eu não sei se vocês sabem, vizinhança solidária, em cada região, ele tem sua especificidade. Na região norte, ele foi implantado de um jeito, no centro, com os comerciantes do outro, e aqui na região oeste é um projeto diferente, é um projeto de paz, é um projeto solidário de fato. Não sei se eu respondi. Muito bem. Maria Silvia, eu queria te agradecer muito assim, tua presença. Essa sua fala aqui, ela vai se tornar um artigo no blog do Calçadão. E assim como a gente fez aí no passado recente, várias matérias com associações de moradores, a ideia agora é a gente retomar essas matérias e pegar toda esse potencial que você tem, essa estrutura, essa visão aí, e transformar isso em matéria audiovisual para a gente poder passar isso para o blog e para as pessoas conhecerem. Tem gente, assim, nós temos aqui em Ribeirão Preto muito espaço para trabalhar, tem muita gente para a gente atingir. Você tem toda a razão, tem muita coisa para ser feita. Esse ano é um ano diferente, começou um ano diferente com alguns mandatos com outra perspectiva, assim como você disse, e é muito importante ouvir você nesse sentido. Infelizmente, nós estamos com um probleminha de tempo, porque a gente convidou o Flávio para poder conversar com a gente e estourou o tempo. Então, eu queria te pedir, assim, você dar uma boa noite e dizer que está sempre aberto aqui o blog Calçadão, e reforçando, vai virar um artigo no blog Calçadão e a gente vai fazer uma matéria lá no bairro seu, para a gente conversar sobre todos esses assuntos. E antes da Maria Silva se despedir, só dizer aqui, viu, Maria Silva? A Maria das Dores, que está nos assistindo, escreveu aqui, ó, a segurança pública é um assunto que tem que estar na agenda. Concordando com você, e eu concordo com você e com a Maria das Dores. É um assunto que está na agenda da esquerda, sim. A gente precisa falar de segurança pública, porque é fundamental. A palavra está com você, Maria Silva. Então, eu queria agradecer esse espaço. Vocês veem como eu estou ansiosa para falar. Eu teria aqui uma lista de questões para conversar, mas eu acho que esse foi o primeiro. A gente deve voltar. E assim como eu estou com essa ansiedade, eu sei que tem outras lideranças que gostariam também de ter contato com vocês. Aqui na nossa região, nós temos diversas lideranças, e a próxima vez eu queria trazer outras aqui para estar junto comigo da região oeste, se fosse possível. Muito obrigada, tá? Boa noite. Com certeza. Obrigado, Maria Silvia. Valeu. Obrigado, você. Agradeço. Muito boa noite, obrigado. Bom, agora o tema que a gente tem é um tema nacional.